Oi, Adalberto aqui novamente para a gente dessa vez trabalhar com um plano de estudos. O ano está começando e dessa vez a gente pretende fazer um trabalho um pouco mais organizado para que você consiga fazer esse negócio dar certo de uma vez por todas. Para que a gente possa fazer esse plano de estudo sem que você tenha que se descabelar, sabe? Sempre que você tenha que fazer uns cálculos muito loucos que vai perder tempo pra caramba e no fim você vai acabar abrindo mão desse plano teu, a gente precisa levar em conta alguns pontos. Primeiro, quanto tempo você vai dedicar para isso? Então, eu estou considerando que você é uma pessoa que trabalha normalmente, então a parte da manhã e da tarde você tem um compromisso já assumido com o teu trabalho, e que então você deveria acordar um pouquinho mais cedo e dormir um pouquinho mais tarde para a gente poder organizar os seus horários. E estou considerando também que você é uma pessoa esforçada, que não vai se importar em acordar cedo e dormir tarde para fazer isso acontecer. Vou considerar que a gente estivesse trabalhando em cima de um edital da Polícia Militar, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha qual seria o conteúdo programático de um edital da Polícia Militar para São Paulo hoje. Bem, esse é o conteúdo programático que está publicado no edital da Polícia Militar aqui de São Paulo. Então, tem algumas matérias e o respectivo número de questões que será cobrado nessa prova. Língua portuguesa, 18 questões, matemática, 12, conhecimentos gerais distribuído nessas 5 matérias, na história geral e do Brasil, geografia geral e do Brasil e atualidades, com 10 questões. Então, vamos presumir que são 2 questões para cada uma dessas subdivisões. Noções básicas de informática com 5 questões e noções de administração pública com 5 questões. Tem que se considerar também que vai existir nessa prova uma parte de redação, onde você vai ter que fazer uma redação, e para que você seja aprovado tem que se considerar também a sua aptidão física. Então, quando você fala de redação e aptidão física, você tem que estar muito bem para fazer uma redação, porque se você não tiver uma nota boa na sua redação, não vai ter a prova de aptidão física. E se você fisicamente não estiver bem condicionado, você não vai conseguir passar na prova, mesmo que tenha feito uma excelente prova teórica e uma excelente redação. Então é preciso alocar um tempo para fazer com que todo esse conteúdo seja abordado durante o tempo livre que você tem ao longo de uma semana. E distribuir essas semanas ao longo do tempo que tem de hoje, quando você está preparando esse plano de estudo seu, até o dia da tua prova. Vamos ver como é que funcionaria então a elaboração de um plano desses. Eu coloquei esses dados todos que a gente acabou de ver em uma planilha, onde eu estou colocando aqui as matérias, abreviei aqui, língua portuguesa, matemática e as demais matérias, o número de questões nessa coluna, totalizando 50 questões, e o percentual aqui, essas 18 questões se refere quando se considera 50 questões, ou seja, eu estou pegando 18, dividindo por 50 e estou descrevendo esse número percentualmente aqui, ou seja, 36%, não é isso? 36%, isso. Esse número 18 equivale desses 50%. Portanto, a prova teria 36% de questões de língua portuguesa, 24% de matemática e assim por diante. Estou considerando que a gente tem, ao longo da nossa semana, 56 horas dedicadas ao estudo. Parte dessas horas precisa ser dedicada a compreender um conteúdo novo. E outra parte a desenvolver testes. Os testes são muito importantes, então você tem que ajustar direitinho o tempo que você tem para conteúdo e o tempo que você tem para teste. Considerando que eu tenho 36% das minhas questões voltadas para a língua portuguesa e que eu tenho 56 horas ao longo da semana para estudar, se eu pegar 36% dessas 56 horas, eu descubro que eu tenho 20 horas que eu posso dedicar para a língua portuguesa. 13 para matemática e assim por diante, até totalizar 56 horas ao longo da semana. Eu estou fazendo uma distribuição entre conteúdo e testes para cada uma dessas 20 horas, por exemplo. Eu estou colocando aqui da língua portuguesa 10 para conteúdo e 10 para testes. Como é que você faz essa divisão? Bem, você tem que considerar qual o nível de conhecimento que você tem sobre aquela matéria. Talvez você não tenha conhecimento nenhum. Talvez você tenha um conhecimento básico, intermediário ou avançado. Baseado nisso é que você vai tentar
alocar suas horas, considerando que se você tem um conhecimento muito bom, você precisa de mais testes. Se você tem um conhecimento muito ruim, você precisa então uma quantidade de horas maior para conteúdo e menor para teste. Então você vai balançando isso ao longo da semana. Veja, o plano não é rígido. Na medida que você vai trabalhando com o teu plano, você vai percebendo o que é melhor, o que precisa ser adaptado, e você tem que adaptar o mais rápido possível. O que eu tenho aqui é a distribuição das horas livres e horas de trabalho que eu teria ao longo de uma semana para que a gente possa alocar as nossas horas de estudo nos tempos livres que temos para estudar. Eu estou considerando que você acordaria às 5 horas da manhã. Caramba! Mas é isso, cara, você que inventou esse troço, então vamos fazer isso direitinho. Quanto mais tempo você dedicar a isso, mais rápido isso vai acabar. Que você então comece às 5 horas da manhã e termine à meia-noite o seu dia a dia. Meu Deus! Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Eu tenho que distribuir língua portuguesa, então eu tenho 20 horas para distribuir de língua portuguesa. Poderia começar o dia acordando logo cedinho com língua portuguesa. Todos os dias, de segunda a sexta, trabalharíamos língua portuguesa e na sequência já fazendo teste. Então, língua portuguesa, vou colocar um T aqui para a gente lembrar que isso aqui é teste. Ok? Então, das 5 às 6 você vai estar com conteúdo e na sequência teste. Então eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10 das nossas horas já empenhadas aqui. Vamos repetir essa dose aqui logo no comecinho da noite também, com língua portuguesa e testes. A ideia é condicionar a minha mente que todo período da manhã eu vou ter língua portuguesa. E logo que eu chegar em casa, depois do jantar, língua portuguesa. Tome língua portuguesa. Na sequência da língua portuguesa, seria legal a gente colocar uma matéria tipo, vamos ver aqui, talvez, matemática. Matemática. Sempre que você puder trabalhar com matérias antagônicas, assim, aquela coisa bem diferente uma da outra, é melhor. A tua mente vai utilizar partes dela que não estavam sendo utilizadas para aquele conteúdo. Matemática e língua portuguesa, entendeu? Então vamos colocar aqui matemática e vamos repetir a matemática. São 6 dias que eu coloquei aqui para conteúdo e 7 para testes. Então já tenho 2, 4, vamos colocar aqui também no sábado, matemática. Não, sábado não. 2, 4, 6, eu preciso de 6 dias, não é isso? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar no sábado, você acordando já com a matemática também, então 2, 4, 6, e na sequência já fazendo testes, matemática, testes. Então você teria aí 6 dias de matemática, 7 dias de matemática teste, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 5, 6, são 12, temos um dia aí de matemática que a gente tem que alocar em algum outro lugar aí de matemática teste. Então vamos deixar a matemática teste logo em seguida aqui na segunda-feira. Depois, se a gente entender que não é bom ficar aqui, sabe, se a gente perceber que isso está deslocado e que não faz sentido, a gente muda. Mas vamos colocar agora desse jeito. Então, matemática teste. Ok. Então, terminamos aqui a língua portuguesa, terminamos matemática. Agora, história, geografia e atualidades. A gente pode alocar aqui, na parte da tarde do sábado, a informática. Aí eu faria 4 horas de conteúdo, porque eu não estou muito bem de informática, então eu aloquei aqui 4 horas para conteúdo e 2 horas para testes. Então vamos colocar aqui, que essa informática aqui seria teste. Então, 4 horas de conteúdo e 2 horas para teste. Isso funciona bem para aquelas matérias que a gente não entende muito bem. Uma sequência de horas em cima daquela matéria, sabe? Uma overdose daquilo que é realmente para você ficar envolvido com a matéria durante aquele período. Isso ajuda. No domingo, você está vendo aqui que eu deixei a parte da manhã e a parte da noite sem nenhuma atividade.
a ideia é que você descanse um pouco também, né? Você, de repente, tem alguma atividade nos domingos pela manhã ou no domingo à noite. Então, vamos pegar o domingo à tarde para a gente estudar. Vamos colocar aqui no domingo à tarde, então, as matérias que a gente tem aqui, 2, 4, 6. História, Geografia, Atualidade, seria exatamente isso? 2, 4, 6, 8, 10. Não. Vamos pegar História. A gente faz aqui, então, são História Geral. São 1 hora de teste e 1 hora de conteúdo. São 4 horas de História. Vou colocar aqui as 4 de História, divididas entre Geral e do Brasil e testes. Tá? 4 horas. E na sequência, Atualidades. Atualidades, dividido também em Atualidades, 1 hora para conteúdo e outra hora para teste. Aqui também, História para teste, História para teste, né? História Geral ou História do Brasil, como você achar melhor, e logo em seguida os testes. Atualidade e logo em seguida o teste. Agora, Administração Pública. A gente tem que alocar aqui 6 horas de estudo. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui Administração Pública, que eu preciso de 4 horas de conteúdo. Vamos colocar essas 4 horas aqui de conteúdo e 2 horas de testes. Então logo na sequência aqui, testes. ADMP, teste. Então tá, durante a semana eu estou estudando essa matéria e logo na quinta-feira e na sexta, depois de estudá-las, eu vou também trabalhar com testes. Geografia nós não alocamos, né? Então vamos colocar aqui Geografia. Vou colocar aqui assim, Geografia. E Geografia, são 2 horas para a Geografia do Brasil e 2 horas para a Geografia Geral. Brasil. Então, no caso de Geografia do Brasil, estou colocando só testes, porque seria alguma coisa que você manja direitinho, né? Então, teste aqui e teste aqui. E na Geografia Geral, a gente entendeu aqui que seria interessante ter 1 hora só de conteúdo, porque você não está tão legal assim. É isso, tá certinho então. Por que então sobraram essas 3 lacunas aqui, essas 3 horas? Isso é justamente para você poder fazer a adaptação que seja necessária, sem mudar demais, porque você tendo essas lacunas, você consegue ou modificar o teu horário, ou naquele dia que você teve um problema, você consegue realocar no dia os seus horários para poder resolver aquele problema, ou na pior das hipóteses, se você conseguiu todos os dias direitinho, estudar todas as suas matérias direitinho, você tem esses 3 horários de prêmio e recompensa por ter feito um bom trabalho. Bem, eu espero que isso te ajude de alguma coisa, ou pelo menos te dê um norte para você continuar o teu trabalho, se organizando para poder ter um proveito maior do tempo que você está dedicando para estudar. Tá bom? Espero que você esteja gostando desse meu trabalho. Gostaria muito que você se inscrevesse nesse canal e, se pudesse, divulgasse no seu Face o trabalho que a gente está fazendo aqui em Coisas de Concurso. Tá bom? Um abraço!